combate à impunidade, uma proposição do deputado delegado Francischini, presidente da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. E convidamos para fazer parte desta mesa de honra o senhor Sérgio Moro, ministro da Justiça e Segurança Pública, acompanhado do deputado delegado Francischini, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. Convidamos também o senhor Glaucio Geara, presidente da Associação Comercial do Paraná. Senhor Glaucio Geara, da Associação Comercial do Paraná, seja bem-vindo. Chamamos ainda o senhor Nilson Esguarese, ex-deputado constituinte e membro do Instituto Democracia e Liberdade. Convidamos também o senhor deputado Homero Marquesi, que é membro da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. E chamamos ainda o deputado Soldado Fruit. Composta a mesa, convidamos a todos agora a acompanharmos o hino nacional brasileiro. E nós também anunciamos e agradecemos a presença do senhor João Dário de Oliveira, presidente do Lions Clube Curitiba Batel, também o presidente do Instituto Mude Chega de Corrupção, senhor Fábio Oliveira, professor Walter César, coordenador do Movimento Trabalhista, dos Movimentos Trabalhistas e Sociais da Superintendência Geral de Diálogo e Interação Social e também presidente da CFTB, Central Força Trabalhista do Brasil. Agradecemos ainda a presença de Luiz Marcos Del Grossi, diretor comercial do CFT do Brasil. Também o professor Walter César, presidente da Frotapar e UNAESIC, Paulo Henrique Wedorhoff, vice-presidente do Instituto Democracia e Liberdade, o setor de Relações Institucionais. Agradecemos a presença de Éder Borges, representando o deputado Coronel Lee. Também agradecemos a presença do deputado federal Stephanie Júnior e o ex-deputado Neivo Beraldin. Também aqui presente Paulo Roberto Ortiz, presidente da Câmara de Comércio Brasil-China, Nilson Pereira, presidente da FEMOCLAN,
Cristiano Pereira, coordenador do Movimento Curitiba contra a Corrupção. Temos ainda a presença de Alessandra Vargas, Movimento Mais Brasil, eu acredito. Francisco Simeão, vice-presidente do Instituto Democracia e Liberdade. João Péricles Goulart e esposa Marilu Goulart. João Péricles, que é ex-presidente do Conselho de Governadores do Lions Clube, Distrito Múltiplo, Curitiba, ou melhor, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Agradecemos ainda ao Coronel Assunção, presidente da SOFEPAR, Carlos Eduardo, conselheiro da Juventude do Governo do Estado, e também Felipe Santo, coordenador do Curitiba contra a Corrupção. Informamos ainda que no decorrer aqui da audiência pública serão distribuídos alguns formulários de perguntas e os presentes podem então fazer a sua pergunta para dar a sua contribuição aqui com esses questionamentos para os participantes da mesa. E para a condução do trabalho, passo a palavra agora ao senhor deputado delegado Francisquini, presidente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Paraná. Boa tarde a todos. Prazer receber essa quantidade de líderes da nossa cidade de Curitiba, importantes em todos os segmentos da sociedade. A nossa Comissão de Justiça da Assembleia Legislativa do Paraná tem seguido a mesma linha da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, lá onde está o deputado Felipe Francisquini, e a linha de atuação é de apoio às ações do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Nós trabalhamos pesadamente com as audiências públicas do pacote anticrime, que foi aprovado, apesar de não ser tudo que nós queríamos, um grande passo foi realizado. E nós agora estamos na fase de outro grande passo importante que precisa ser dado esse ano, que é a aprovação da prisão em segunda instância. E nós, com o apoio de todos os deputados da Comissão de Constituição e Justiça, aqui presente o deputado Homero Marchesi, que é da CCJ também, e o soldado Fruit, deputado de Foz do Iguaçu, mas também muito atuante na área de segurança pública, nós conseguimos realizar essa audiência pública com o respaldo da Assembleia Legislativa. Agradecer também a presença do Dr. Nilson Sguarese, ex-deputado, e que hoje representa o Instituto Democracia e Liberdade. O IDL vem fazendo um grande trabalho com o Dr. Edson Ramon, hoje nosso presidente, que está viajando, não pôde também estar aqui, com vários membros estão presentes. Quero também agradecer a presença do Dr. Glaucio Geara, o presidente da Associação Comercial do Paraná. Ministro, em todos os nossos eventos, a Associação Comercial do Paraná e o IDL nunca deixaram de nos dar respaldo, junto com vários jovens líderes que aqui estão, que fizeram as grandes mobilizações nos últimos anos. Eu pedi que o cerimonial citasse cada um, doutor Glaucio Geara, cada um, para que nós aqui, também, com o aplauso de vocês, devolvesse esse aplauso a todos esses jovens que são líderes que estão aqui hoje. Eles que levaram aquelas multidões às ruas, que fizeram a pressão, que fizeram com que muitas mudanças acontecessem no nosso país. E, por fim, agradeço a presença do nosso ministro da Justiça, ministro Sérgio Moro, que a sua presença no governo tem sido o divisor de águas no apoio popular. Muitos dos que estão aqui hoje continuam confiando e confiando muito no governo Bolsonaro pela sua presença no governo. A sua presença tem sido fiel de que todos nós brasileiros, muitas vezes, querendo uma melhoria na área de segurança pública, o avanço no combate à impunidade e à corrupção, continuemos apoiando e dando respaldo nas ruas. Nesse dia 8, teremos, com os movimentos que aqui estão, uma outra grande manifestação em Curitiba. Ao final, nós vamos abrir o convite para que todos possam novamente comparecer, mas a sua presença hoje traz abrilhanta esse evento, porque, com certeza, as ideias do pacote anticrime, que afetam diretamente a criminalidade, e a prisão em segunda instância, são pedras de toque, são pontos que vão fazer a diferença nessa diminuição de criminalidade que já vem ocorrendo, mas
essa diferença vai vir no combate à corrupção e na diminuição da impunidade no nosso país. Então, com essa fala inicial, eu declaro aberta a nossa audiência pública da CCJ. Ela vai ser uma audiência rápida, porque nosso entendimento é que a posição de cada um é mais uma posição rápida. Na verdade, nós queremos mesmo ouvir o ministro Sérgio Moro, saber os andamentos dos projetos que estão em Brasília e como nós aqui podemos dar a nossa colaboração. Eu queria inicialmente, ministro, passar a palavra ao soldado Fruit, que está aqui presente. Cada um vai ter alguns minutos mais para se posicionar, mas ao final o objetivo é ouvir Vossa Excelência mesmo. Então, soldado Fruit, com a palavra. Boa tarde a todos e a todas. Saúdo o ministro aqui, saúdo toda a mesa. Desde já declaro aqui o meu apoio à prisão da segunda instância. Eu acho que a prisão em segunda instância é uma lavada de alma do brasileiro. Acaba aquela sensação de impunidade dos bandidos do colarinho branco, né? Porque a segunda instância só existe para os colarinhos brancos. Aquele que vai preso lá, roubando galinha, não sabe nem o que é isso. Vai para a cadeia e acabou. Então, o ministro Sérgio Moro é um orgulho a todo brasileiro, é um exemplo a ser seguido e graças a Deus ele é paranaense e é da nossa terra. Então, parabéns, ministro. E o senhor está lavando a alma do brasileiro. Eu acho que todos, com aquela sensação que nós tínhamos de impunidade dos colarinhos brancos, essa não tem mais. Agora, rico vai para a cadeia. Muito obrigado. Agradecer, ministro, a presença do soldado Frutti, de representante da Polícia Militar, da população da fronteira, que vem fazendo um grande trabalho, uma pessoa humilde, que trabalhava nas ruas de Foz do Iguaçu como soldado da Polícia Militar. Isso faz com que a Assembleia Legislativa possa ter essa diversidade de opiniões, de posições, mas cada vez mais ter pessoas novas que vêm da onde a gente mais queria, vem da população realmente para completar o trabalho na Assembleia e, quiçá, na Câmara e Senado nas próximas eleições, possa ter gente que vem da população ocupando esses lugares. Eu passo agora a palavra ao deputado Homero Marques. O deputado Homero Marques é membro da CCJ. Ministro, eu escolhi o deputado Homero Marques para ser o relator da PEC do governador Ratinho Júnior, que acabou com a aposentadoria dos ex-governadores, pensões de viúvas. E hoje nós conseguimos aprovar na CCJ. O deputado Homero Marques, com a minha indicação, ele ainda foi o relator em plenário, apresentou emendas importantes. Uma das emendas que nós apoiamos, infelizmente, não foi aprovada, que retroagia os efeitos para evitar até quem já recebia. Mas ontem a decisão do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, que era a relatora, pautou, e o Supremo Tribunal Federal acabou para frente, para trás, não existe mais pensão para ex-governadores, para pensionistas. Então, por isso que ele é um dos convidados, e eu fiz questão que ele pudesse estar aqui hoje também. Então, a palavra ao deputado Homero Marques. Boa tarde. Muito obrigado pelas palavras. Meu colega delegado Francischini, presidente da CCJ, tem feito um trabalho muito bom à frente da CCJ. Um trabalho, além de tudo, muito democrático, respeitando todas as posições políticas representadas na Assembleia. Deputado soldado Frutti, meu companheiro de bancada. Excelentíssimo senhor ministro Sérgio Moro, sem dúvida alguma, um dos brasileiros mais importantes da história. É com muita alegria que o recebemos aqui. Senhor Glaucio Giara, senhor Nilson Sguarese, também, boa tarde. Infelizmente, ao longo do tempo, nós acabamos construindo no Brasil provavelmente o país mais injusto, mais corrupto e mais violento do mundo. E isso se deve, na minha opinião, à hegemonia de uma ideologia, de uma forma de pensar que relativizou tudo nesse país. Relativizou a propriedade, relativizou a verdade e relativizou até a vida. E, em determinado momento, eu acho que a sociedade brasileira decidiu reagir.
E o símbolo dessa reação está com a gente hoje nessa mesa. Eu imagino o desgaste que ele deve ter, os ataques que deve sofrer para fazer e cumprir esse papel. Ministro Sérgio Moro, falo como paranaense, falo como maringaense e falo como brasileiro. O senhor tem o apoio da maciça maioria da nossa população e tem as nossas orações para que possa cumprir o papel a que o senhor veio fazer no Brasil. E esse pacote anticrime precisa ser aprovado, pelo menos com o máximo de regras possível. É um pacote moderno, que coloca o sistema processual, do qual o ministro Sérgio Moro, além de especialista, é professor no assunto, na vanguarda das democracias, e pode fazer com que a gente supere essa tristeza que muitas vezes virou o nosso país, em que o grande sonho da juventude é ir embora do país, morar fora do Brasil. É uma honra estar aqui na mesa com o senhor e, para resumir, conte sempre com o apoio da sociedade, ministro. Muito obrigado. Agradecer ao deputado Homero Marquesi. Passo agora ao senhor Nilson Sguarese, que faz parte da diretoria do Instituto Democracia e Liberdade, o IDL, uma agremiação de grandes notáveis do nosso Paraná, pessoas de bem, que se uniram e promovem vários eventos, têm uma grande ascensão e liderança no nosso Paraná. Por isso, nós sempre contamos com a presença do IDL nos nossos eventos e na organização, inclusive, de vários movimentos importantes que ajudaram nessa mudança da história do nosso Brasil nos últimos anos. Então, doutor Nilson Sguarese. Boa tarde. Eu queria dizer aos senhores que, chegando aos 80 anos, há 60 anos, eu acompanho a política brasileira. Já vi presidente se suicidar, ser caçado, e, ultimamente, uma grande realidade do Brasil, até ir para a cadeia. E outros parece que estão na fila. Esta realidade me faz renascer a esperança desde que eu era vereador, quando não se pagava o vereador. Depois, como presidente da Assembleia, e, finalmente, meu sonho chegar em Brasília para escrever a nova Constituição. Mas saí de lá decepcionado, porque se conquistamos o Estado democrático de direito, que são os primeiros 17 artigos da Constituição, muita coisa faltou. O nosso sistema de governo, o nosso parlamento, o próprio judiciário, que tem exceções como esta que está na mesa, que engrandece uma geração. Mas nós temos ainda que fazer muitas reformas. Eu aprendi, como Vossa Excelência dá aula, ministro, de que tem dois tipos de criminosos: o criminoso habitual e o criminoso eventual. O eventual, às vezes, ele mata por amor, por ciúme, por ódio, por raiva, pela propriedade. E tem o criminoso habitual, o profissional do crime, que ultimamente, em função muito da fraqueza dos governos, o conhecemos hoje como crime organizado. Até dentro da prisão ele trabalha pelo crime. Imagina aqui fora. É por isso que nós vemos todo dia na televisão toneladas de cocaína agora sendo presas, quadrilhas sendo desbaratadas, traficantes sendo presos. E, evidentemente, que esse estado de coisas não pode acontecer. Então, o tratamento penal não pode ser igual ao criminoso eventual, aquele que às vezes comete um crime, e aquele que permanentemente está cometendo o crime. Por isso que é importante a prisão em segunda instância. Quando eu comecei a advogar os crimes contra a vida, o Código de Processo Penal era compulsória. O juiz, ao determinar que o réu fosse para o júri, decretava a prisão preventiva.
Ocorreu um célebre episódio no Brasil, que foi a famosa Lei Fleury, delegado de São Paulo, que estava metido com o Esquadrão da Morte, e eu entendo que foi por fraqueza do parlamento que se relaxou ou mudou-se a prisão da época. Mas, enfim, nós chegamos hoje a esta situação lamentável, em que a cúpula do nosso Poder Judiciário, que deve dar a garantia jurídica para que os investimentos do exterior venham. E o mais irônico é que ministros mesmo dentro do tribunal têm reconhecido isso. E o tribunal vacila e, em vez de nos dar a segurança jurídica, traz a insegurança ao povo. Isso se reflete na rua, onde os ministros, com toda a majestade da sua capa preta, não conseguem andar avião, porque o povo protesta e o povo os reprime, o povo os repudia. Ao contrário de um juiz de primeira instância, que quase não pode sair na rua, porque a população o aplaude, o incentiva. Então, para ser bem direto, 60 anos tenho acompanhado. Claro que corrupção sempre existiu. O próprio Cristo expulsou os fariseus do templo porque batiam no peito e se abonavam do dinheiro que os crentes davam. A corrupção sempre existiu. Mas, como diz um amigo meu, antes no Brasil a corrupção era artesanal, cada um fazia a sua. Nos últimos governos virou uma linha de montagem, ministro. É da União aos estados e aos municípios. Então, o IDL está aqui. O IDL apareceu para discutir ideias, não para falar em pessoas. O IDL não entra nesta polarização ridícula que está acontecendo na nação de hoje, e que nós somos obrigados, de um lado, da direita e da esquerda, um dizer que é a alma mais pura deste mundo e os outros terem saudade do AI-5. Não é esta a realidade que o Brasil tem que caminhar. O Brasil tem que caminhar com ideias. Estas ideias que o nosso ministro está resgatando para nós darmos um patamar a mais neste país. Por isso, ministro Sérgio Moro, o IDL vem aqui dizer de que apoiará todas as iniciativas, como o nobre deputado Francisquini é testemunha ocular. Todas as tentativas que se fizerem para as reformas indispensáveis. Mas o IDL está pensando também a longo tempo. O IDL acredita que as reformas terão que ser totais, uma reforma completa no Poder Judiciário, para evitar que o cupincha, o compadre, o advogado do presidente, que não tenha passado num concurso de juiz, venha ser ministro da Alta Corte. O IDL acredita que nós temos que fazer uma... E aqui estão 3 parlamentares. Nós estamos vendo agora, nesses dias, na surdina, somos surpreendidos e o nosso parlamento aprova mais dinheiro para as campanhas. Num fundo eleitoral que é uma enganação ao povo. Precisamos mudar este voto proporcional. Olha, em São Paulo, o que aconteceu na última eleição? A Janaína Pascoal fez mais de 2 milhões de votos, elegeu 10 deputados com ela. E a ironia para as mulheres paulistas, 10, 8 eram homens. A mulher paulista votou numa mulher e elegeu homem. Só acontece isso com o voto proporcional. O Tiririca, que teve um voto de protesto de 1 milhão de paulistas, elegeu 6 ilustres desconhecidos. E a aberração maior, aqui no Paraná,
Nós tivemos o deputado Luiz Carlos Martins, que foi o candidato a deputado estadual mais votado em 86, e não se elegeu. Porque este voto proporcional exige que o partido faça o mínimo. Estou passando o tempo. Mas olha, então essas reformas, elas têm que ser num bloco. É claro que quando nós aprovamos uma como esta, de uma emenda que coloca definitivamente a questão da prisão em segunda instância, é sumamente importante. Mas nós teríamos que fazer uma reforma total. E uma reforma política ainda, senhores. Como é que pode o Brasil ter 35 partidos? Eu me lembro do Rui Barbosa, quando escreveu A Queda do Império, e disse o seguinte: neste presidencialismo de coalizão, o Congresso Nacional, infelizmente, se torna uma praça de negócios. Quem acompanhou o Constituinte, como eu, em que o Sarney comprou um ano de mandato a mais, com essa emenda parlamentar, que é a excrescência das excrescências. Porque o deputado e o parlamentar é para fazer leis e fiscalizar. E não ir compuscar um dinheiro do executivo para ele dar o dinheiro para a sua base eleitoral. E agora, este Congresso ainda fez a coisa mais grave. Pegou o dinheiro da emenda parlamentar para jogar para o fundo eleitoral. É essas coisas que o povo tem que entender e tem que se mobilizar. Vou terminar, falei demais. Ministro. Ministro, eu quero passar em mãos de Vossa Excelência esse estudo que o IDL está fazendo. Como eu disse, nós apoiaremos todas as emendas específicas da Constituição. Mas o IDL está trabalhando para nós termos 121 brasileiros, não políticos, que saberão de antemão que ficarão 10 anos inelegíveis para fazer uma Constituição exclusiva. É a proposta que nós colocamos em discussão e que eu quero passar às mãos de Vossa Excelência. Muito obrigado. Agradecer ao doutor Nilson Sguarese. Doutor Nilson, meu pastor na minha igreja, ele diz assim: quando o deputado ou ex-deputado ou um pastor pega o microfone, é fácil, mas para largar depois é difícil. Mas viram por que o doutor Nilson foi convidado? Alguém que passou pela Constituinte. Imagina a convivência que foi lá, doutor Nilson. Eu vejo alguns nomes que vieram de lá. Imagina a convivência. Não vou continuar porque eu estou numa fase light, ministro Sérgio Moro. Queria agora passar ao doutor Glaucio Geara. Doutor Glaucio, durante essa semana, em função da provocação do assunto do doutor Sguarese, eu liguei para o nosso representante, que é o seu também, o deputado Felipe Francischini, e ele votou contra, na Comissão Mista de Orçamento, o aumento da emenda. Então, queria só trazer para pelo menos o nosso representante paranaense na CMO, que é a Comissão Mista de Orçamento, votou contra o aumento do fundo eleitoral. Então, passo ao doutor Glaucio Geara, presidente da nossa Associação Comercial do Paraná. Senhoras e senhores, deputado delegado Francischini, amigo e parceiro da Associação Comercial do Paraná, também presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná e proponente dessa importante audiência pública. Excelentíssimo senhor, ministro Sérgio Moro, ministro da Justiça e Segurança Pública, também amigo da Associação Comercial do Paraná, onde foi, há 3 anos atrás, homenageado com a comenda Barão do Cerro Azul. Meu estimado amigo pessoal, particular, ex-deputado constituinte, membro do Instituto Democracia e Liberdade, doutor Nilson Sguarese. Quero também cumprimentar aqui o deputado Homero Marchese, que é o membro da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, o deputado Soldado Fruit, e quero mais uma vez enaltecer a iniciativa do deputado Francischini por essa audiência pública que reúne aqui hoje a sociedade civil organizada do Paraná. A Associação Comercial do Paraná é uma das mais antigas entidades empresariais do país e completará, neste ano, 130 anos de fundação,
com forte tradição em defesa da economia de mercado e também da livre iniciativa. Como entidade associativa, não recebemos verbas públicas e vivemos exclusivamente da prestação que servimos aos mais de 30 mil associados, desde micro, pequenas, médias e grandes empresas instaladas no Paraná, em todas as nossas regiões. O nosso fundador, Ildefonso Pereira Correia, o Barão do Cerro Azul, foi um empresário visionário ao criar, em 1890, esta nossa instituição. Inspirados na obra deste grande brasileiro, a Associação Comercial do Paraná cumpre com firmeza seu papel institucional na defesa dos interesses do setor produtivo e da sociedade. Por isso, senhoras e senhores, estamos participando desta audiência pública, que discute, na verdade, a defesa da moralidade pública. Nosso posicionamento é abertamente a favor da aprovação da lei que restaura a prisão em segunda instância. A nossa manifestação revela uma opinião acolhida entre nossos milhares de associados. Estamos acompanhando com atenção a movimentação da Frente Parlamentar Mista em defesa da prisão em segunda instância, como uma forma de promover a ordem social no país, evitando que criminosos fiquem impunes indefinidamente. A recente decisão do Supremo Tribunal Federal deixa a população com a sensação de impunidade aos criminosos, mas, especialmente, em referência aos crimes contra a administração pública, tomando de assalto verbas que poderiam melhorar a qualidade da educação, da saúde e da infraestrutura em nosso país. Senhoras e senhores, meu estimado ministro e amigo, a Associação Comercial do Paraná é uma instituição que tem sede em Curitiba, berço da Operação Lava Jato, uma referência mundial ao combate à corrupção. Tivemos como destaque a atuação do ministro da Justiça e Segurança Pública, o nosso estimado ex-juiz Sérgio Moro. Ministro Sérgio Moro, pensamos da mesma forma sobre o Congresso ter a necessidade de mandar uma mensagem à população, acelerando a votação de projetos que autorizem a volta à prisão, após a condenação em segunda instância. É preciso transmitir à população a certeza de que há lideranças preocupadas com a moralidade e a ordem pública de nossa nação, já que a decisão do Supremo Tribunal Federal abalou, sim, senhoras e senhores, a confiança da população sobre este tema. A Associação Comercial do Paraná quer ver restaurada uma situação jurídica adequada ao senso comum, que é a punição mais severa aos criminosos. As ações de combate à corrupção, iniciadas pela Lava Jato, tentam dar um basta a esse estado de coisa. A ação da operação conta com amplo apoio e ampla mobilização de toda a nossa sociedade brasileira. Tais práticas escusas contaminaram amplos setores da sociedade e estavam levando a população a desacreditar das instituições do Estado. Não podemos retroagir nesta luta. Desta maneira, reforçamos nosso apoio à proposta de alteração constitucional para que volte a valer a prisão em segunda instância, única forma de evitar as protelações judiciais que mantêm fora da cadeia os criminosos com alto poder aquisitivo. Os recursos a instâncias superiores tornaram-se uma forma de protelar ao máximo a decisão final para este tipo de crime e também dos criminosos. A participação popular foi fundamental desde o início da Operação Lava Jato. O povo foi às ruas pedir o fim da corrupção. Este clamor popular deve ser atendido e respeitado. Destaque-se a atuação do Ministério Público, em especial a figura do procurador Deltan Dallagnol, outro incansável batalhador do combate à corrupção.
Continuando, não podemos ser derrotados pela velha política e por seus representantes. A essas pessoas interessa apenas a continuidade da prática criminosa e não podemos permitir que tais atos persistam nos corredores do poder. A velha política tem que ser enterrada de uma vez por todas. Hoje pela manhã, aqui em Curitiba, em evento patrocinado pela Secretaria Estadual de Justiça, Família e Trabalho, em que participaram o vice-presidente, nosso querido, estimado general Hamilton Mourão, e o ministro Sérgio Moro. Aproveito, ministro, para repetir as palavras do general Mourão, ao se referir ao juiz, ao ministro Sérgio Moro. Ele disse: se eu tiver que ir para a guerra, o Moro fará parte da nossa tropa. Para finalizar, eu aproveito as palavras do nosso vice-presidente Mourão para dizer ao ministro Sérgio Moro que pode contar com o total apoio da Associação Comercial do Paraná. Posso falar, está aqui o vice-presidente do Instituto de Democracia e Liberdade, que pode contar com o total apoio, que estamos alinhados nesta tropa da batalha em favor da justiça e da democracia. Muito obrigado. Agradecer ao Dr. Glaucio Giara, aos presidentes da Associação Comercial, como a gente já falou, um dos grandes apoiadores, junto com a sua diretoria, com os membros da Associação Comercial, da atuação de vários movimentos que nos ajudaram nos últimos anos. Ministro, agradecer a sua presença, me faz recordar 15 anos atrás, quando eu e a Flávia, que está aqui, minha esposa, viemos, depois de muitos anos em Brasília, rodando o país, e eu, delegado novo, recém-chegado, começamos a trabalhar junto aqui em Curitiba. Quantas operações, quantas prisões por tráfico, sendo que algumas operações, eu me recordo, ficava aquela sensação de que a gente não atingia realmente os objetivos. Inclusive com as primeiras ações, até no Congresso Nacional, com buscas dentro do Congresso Nacional, quando nem se falava em atingir o poder político, o poder financeiro daqueles poucos que se corromperam, mas me lembro da decisão de ser candidato a deputado federal em função da mudança da legislação. E um dos maiores orgulhos que eu tenho da minha atuação depois de 8 anos no Congresso Nacional foi a minha atuação na aprovação da Lei do Crime Organizado. A Lei do Crime Organizado, para alguns que não conheciam os institutos que eu e alguns outros deputados, alinhados com o combate ao crime, colocamos, ela foi a lei que preveu a delação premiada. Então, a delação premiada veio principalmente como esse braço forte utilizado pelo então juiz Sérgio Moro, pelo procurador Deltan Dallagnol, pelos delegados da Polícia Federal e a própria equipe completa da Força Tarefa do Lava Jato, que envolve muitos outros profissionais, como a Receita, graças a essa atuação política. Muitas vezes as pessoas se afastam da política por achar que ela é suja, ela é corrompida, e nós não ocupamos os lugares daqueles que a gente não concorda. E eu acho que essa mudança de paradigma, deputados presentes, foi o que aconteceu nos últimos anos. As pessoas de bem começaram a colocar os seus nomes para não só criticar nas redes sociais ou fazer grandes movimentações, mas como eu fiz, que tinha uma carreira de delegado da Polícia Federal, colocar a minha carreira em segundo plano e dar a contribuição para a mudança da legislação. E a aprovação da delação premiada, eu sinto que foi talvez a maior contribuição minha, claro, um tijolinho pequeno num tamanho de um muro gigante, aprovado na Câmara, no Senado, um presidente teve que sancionar ainda, mas tenho certeza, poucos sabiam que aquele instituto colocado naquela lei iria colocar tantos poderosos e ex-presidentes da República na cadeia, que eu acho que todos nós esperávamos nos últimos anos. Eu tenho me dedicado, nós fizemos a última audiência pública que o senhor não pôde estar presente, ministro Sérgio Moro, do pacote anticrime. Foi uma audiência pública da CCJ, vários estiveram presentes também, um grande debate sobre ela.
E ontem, né, com a aprovação dela na Câmara, ela seguiu para o Senado. Não foi tudo que nós esperávamos, então ficou fora a prisão em segunda instância, ficou fora a excludente de criminalidade, que é uma ferramenta principalmente para essa atuação que nós temos acompanhado das Forças Armadas, na atuação na área de segurança pública, mas também de muitos policiais que todos os dias colocam sua vida em risco. Mas tivemos muitos avanços. Eu vejo, infelizmente, muitos tentam colocar como uma derrota, na verdade, foi uma grande vitória do ministro Sérgio Moro. A progressão de regime, diminuindo, aumentando a quantidade, o período para a progressão de regime de crimes hediondos, do crime organizado, a liberdade condicional para quem cometeu crime hediondo que levou à morte de alguém, hoje está proibida se o Senado aprovar e não for vetado. O fim daquela vergonha que eu venho há muitos anos, um dos projetos era meu, que estava junto, anexado na aprovação, que é o fim da saidinha temporária. Imagina, a Suzane Richthofen, que matou a mãe, sair no Dia das Mães. É uma excrescência jurídica. O cara que matou, ajudou a matar, matou a própria filha junto com a madrasta, sair no Dia das Crianças com uma saidinha temporária. Então, são vários. O aumento do teto de pena, que já era uma proposta do ministro Alexandre de Moraes. Os presídios federais com maior tempo para receber presos vinculados ao crime organizado. O confisco de bens regulamentado, para a gente não ficar assistindo carros, veículos. Quantos nós aprendemos do tráfico nos anos que trabalhamos juntos, que apodreciam nos pátios da Polícia Federal, carros caríssimos, que depois o preço era vil na hora da venda, agora com o confisco e você podendo fazer a venda antecipada, você tem a garantia do dinheiro que era do crime voltar para as polícias no combate ao crime organizado. O tribunal do júri, outra coisa que a gente debatia há muito tempo, e debatemos numa audiência pública juntos com o juiz Daniel Avelar, quando ele fez a primeira proposta para o ministro Sérgio Moro, logo quando estávamos na reforma do Código de Processo Penal, também um debate que o senhor teve presente, mas o juiz Daniel Avelar, que é o juiz do Tribunal do Júri aqui em Curitiba, ressaltava a mudança na questão da prisão do homicida. Imagina uma família que acompanha o julgamento daquele que matou um ente querido, vê ele saindo pela porta da frente do tribunal, aguardando decisões superiores. E a gente tem a possibilidade, com a alteração agora, do juiz decretar a prisão na própria condenação e ele sair preso da condenação de um tribunal do júri. E vários outros que a gente poderia citar aqui, o banco balístico de coleta de provas, a gente viu aqui, foi uma repercussão grande, eu sei que o senhor está muito em Brasília, mas o banco da coleta de dados genéticos já repercutiu fortemente aqui, aquele assassinato brutal da jovem Raquel Genofre, menina que foi cruelmente abusada e totalmente com o corpo cortado, colocado numa mala e abandonado na rodoferroviária de Curitiba, graças a esse banco que já vem sendo estruturado há alguns anos, e eu sei que o senhor destinou 35 milhões de reais do Ministério da Justiça nos últimos meses, só para potencializar essa coleta de material no Brasil todo, mas esse aumento dos perfis pôde fazer com que a polícia identificasse num presídio em São Paulo o autor da morte da menina Raquel Genofre e colocasse ele por muitos e muitos anos a mais preso, longe das ruas e das nossas famílias. Então, ministro, eu encerro essa parte agradecendo o pacote anticrime. O pacote anticrime, muitas vezes, alguns políticos, alguns poderosos tentam se colocar porque veem que as penas de corrupção, de lavagem de dinheiro, também os colocam no mesmo pé do crime organizado, quando se fala de progressão de regime, de liberdade condicional e de outros. Mas o senhor tem o apoio da grande maioria dos brasileiros que hoje estão reféns dentro de casa desse crime, não só do crime organizado, mas do crime comum, aquele que está na rua, aquele que assalta a nossa família no ponto de ônibus, aquele que vende drogas na porta da escola. Esse crime comum também afeta muito o nosso dia a dia. Sei que
é hipocrisia dizer que esses índices de criminalidade que estão baixando é fruto só desses meses desse governo. Não é. É fruto de um trabalho todo, mas que tem um governo linha dura, que não afrouxa com bandido, mas que é técnico e sabe dar a medida exata do que tem que fazer, está afetando muito a diminuição dos índices de criminalidade. A polícia se sentindo respaldada nas ruas, porque tem no presidente da República, como o presidente Jair Bolsonaro, alguém que é pulso firme e que dá o respaldo necessário para a atuação da polícia. Mas que o presidente tem esse respaldo porque tem o senhor no Ministério da Justiça. Eu finalizo com o objetivo principal, quero ouvir Vossa Excelência. A prisão em segunda instância. Qual é a nossa visão sobre a prisão em segunda instância? Ela é um incentivo, um mau exemplo, porque ela gera impunidade. Quem tem advogado caro e que são bons advogados, e está fazendo a função constitucional dele, mas vai demorar muito para ser preso. Antes da Operação Lava Jato, muitos crimes eram prescritos antes mesmo de serem julgados em tribunais superiores. E eu aqui não estou acusando ninguém de corrupção, de desvio de conduta, mas vocês não têm noção da quantidade, são milhares de processos que um ministro de tribunal superior tem para fazer, para julgar. Então isso prescrevia com muita facilidade. E muitas vezes esses julgamentos eram protelados pelo excesso de recursos, de prazos e de facilidades que essa lei frouxa tinha. Por isso que quando, por um entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal lá atrás, se permitiu que um julgamento no Tribunal Regional Federal, quer dizer, na segunda instância, ou em crimes de competência estadual, nos TJs do Brasil todo, começasse a serem presos, a sensação de impunidade diminuiu até para nós, de começar a ver esses poderosos que a gente olhava. Quando que eu achava que um ex-presidente da República ou que poderosos iriam para a cadeia? E aquela sensação, um falava para o outro, era comum na sociedade a gente comentar, não, nunca aquela pessoa vai presa, nunca esse poderoso vai preso. E quando eles começaram a ser presos, nós voltamos a confiar na justiça, voltamos a confiar na polícia, voltamos a ver uma luz no fim do túnel de esperança para o nosso país. Eu acho que esse é o resultado da eleição do ano passado. É a luz no fim do túnel para que a gente volte a ter um governo que apoie as causas que nós apoiamos na rua. E eu acho, ministro, que nós temos que aprovar esse ano a prisão em segunda instância. Se a gente deixar para o ano que vem, eu acho que pode diminuir a pressão, pode diminuir as ações que nós estamos fazendo na Câmara e no Senado, e por isso que eu promovi essa audiência pública com o apoio dos deputados e das pessoas que vieram aqui hoje, para que a gente possa levar a opinião de pessoas importantes da sociedade, para que os nossos deputados federais que lá estão, que foram por nossa causa para Brasília, os senadores que foram eleitos por todos nós, possam saber que nós somos a favor da aprovação neste ano de 2019 da prisão em segunda instância, para que a sensação de impunidade não volte a reinar no nosso país e para que alguns que estão passando um pequeno período fora da cadeia possam voltar. Talvez não para a Polícia Federal, mas talvez voltem para um presídio, que era o lugar onde eles deveriam estar. Então, muito obrigado pela presença de Vossa Excelência. Aqui eu passo a palavra para que o senhor possa nos relatar como está o andamento no Senado, na Câmara, o que nós devemos fazer como organização, organizações civis, organizadas, não organizadas, mas o que nós podemos fazer para aderir à aprovação do pacote anticrime que agora está no Senado e qual a nossa atuação e como nós devemos apoiar o ministro Sérgio Moro, como nós devemos apoiar o governo Bolsonaro na aprovação da prisão em segunda instância. Então, com a palavra, o ministro Sérgio Moro. Bem, eu queria cumprimentar todos os presentes. Boa tarde, agradeço a presença de todos. Gostaria aqui de um especial agradecimento ao deputado delegado Francischini. Realmente conheço longa data, tivemos trabalhos juntos lá, ele como delegado da Polícia Federal, eu como juiz, principalmente na área de grande tráfico de drogas, né?
sempre foi um delegado muito competente, muito ativo. E depois ele foi para essa seara política de deputado e, de fato, sempre apoiou as causas da justiça, as causas da segurança pública. Sempre tem tido atuação muito importante, muito oportuna a realização dessa audiência para discutir esse tema, né? É importante não deixar esse tema se perder, ele ser esvaziado, nós continuarmos discutindo. Eu também vou destacar aqui, não está aqui presente, mas o filho dele, na CCJ da Câmara, como deputado federal, também tem tido uma atuação destacada e apoiando aí a causa da justiça e segurança pública. Inclusive, foi na CCJ que se teve como admissível, né, a tramitação da PEC agora na Câmara da segunda instância. E, surpreendentemente, até o final foi um pouco mais fácil a votação, mas se tentou obstruir aquilo ali e ele foi firme e conseguiu lá que fosse bem encaminhado. Cumprimentar a esposa, a Flávia, né? Tá. Então tá bom. Cumprimentar a Flávia, sempre é bom cumprimentar as esposas, né? Ganham crédito. Gostaria de cumprimentar todos os componentes da mesa. O Glaucio Giara tem sido um apoiador à Associação Comercial do Paraná há muito tempo, não só da Lava Jato, mas dessas causas relevantes para o país, para a retomada da economia, para o combate à corrupção, para o combate à criminalidade. Agradeço enormemente as suas palavras gentis e, igualmente, o apoio que tem sido dado em todos esses anos. O deputado Homero Marques, deputado Soldado Frutti, agradeço pelas palavras gentis, né? Fico contente em ver parlamentares estaduais preocupados com essas questões e dando igualmente seu apoio. O senhor Nilson Squarese, agradeço as suas palavras, muito bom ouvir a voz da experiência e o senhor com tanta riqueza de histórias, tanta vivência e essa posição firme, seja pessoalmente, seja como membro do IDL. Muito obrigado pelas suas reflexões. Um especial agradecimento aqui, eu sei que tem muitos apoiadores, né, pessoas que vão às ruas defender a Lava Jato, defender as causas da justiça, da segurança pública, manifestações, importante aqui destacar, pacíficas, não é? Que não visam lá qualquer espécie de lesionar alguém, ou machucar alguém, ou destruir propriedade, ou qualquer coisa parecida. Mas nós sabemos como é difícil, às vezes, sair da zona de conforto. Não é? Nós todos temos os nossos trabalhos, todos temos nossos afazeres, também temos, muitas vezes, o tempo de lazer contado. A gente sabe como é difícil, às vezes, sair à rua, protestar por uma boa causa. E sei o quanto os avanços nos últimos anos dependeram dessas manifestações populares de apoio, né? Isso é inegável. Eu tenho certeza que, por exemplo, a Lava Jato não conseguiria ter levado tantas pessoas às cortes de justiça que efetivamente respondessem os seus crimes, se não fosse essas manifestações populares a seu favor. Então, muito obrigado, né, por isso. O tema aqui é sobre a execução em segunda instância, principalmente. Eu gostaria de dizer que é um problema unicamente da impunidade do crime de colarinho branco, né? Mas não é só isso, não é só isso. Quando o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, ou melhor, sempre se entendeu na legislação que a partir da condenação em segunda instância se podia executar a pena. Antigamente, na verdade, era muito mais rigorosa a lei, né? Como falou aqui o senhor Nilson Squarese, no júri era a partir da pronúncia já se mandava prender. E quando não era julgamento por júri, o juiz decretava a prisão, até preventiva obrigatória, quando a pena era do crime maior de 10 anos, ou já na primeira instância. Isso foi mudando. Mas desde a Constituição de 88, o Supremo sempre entendeu que a execução era a partir da segunda instância e não via nenhum problema nisso em relação à presunção de inocência. O Supremo mudou esse entendimento em 2009 e quando o fez, era um caso interessante, era um habeas corpus chamado 84078,
era uma pessoa, a vítima, ela era uma vítima de tentativa de homicídio. 5 tiros foram disparados contra a vítima. 2 deles acertaram a vítima felizmente sobreviveu, mas teve que fazer cirurgias de reconstrução facial, vive ainda com uma bala alojada perto da coluna. E o algoz havia sido preso, condenado em segunda instância, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. No entanto, foi colocado em liberdade quando o Supremo mudou a sua posição, por entender que precisava aguardar o trânsito em julgado. Então, você vê, não é unicamente corrupção, não é unicamente crime de colarinho branco. É claro que esse sistema de exigir o trânsito em julgado acaba favorecendo quem tem mais recursos, né, para sustentar uma demanda por décadas. Ou seja, normalmente, quem se serve desse tipo de sistema são aqueles poderosos que cometem crime. Mas não é só corrupção, não é só crime contra a administração pública. O Supremo mudou esse entendimento lá em 2009, de novo mudou em 2016, precedente lá do saudoso Teori Zavascki, ministro Teori Zavascki, passando a entender que se podia executar em segunda instância. Isso foi fundamental para que nós avançássemos contra a corrupção, mas contra a criminalidade em geral, e recentemente modificou o seu entendimento de novo. Respeitamos, evidentemente, as decisões do Supremo Tribunal Federal, é uma instituição fundamental para o Estado de Direito, para a democracia, mas é legítimo também a aspiração da sociedade que os seus representantes eleitos, que o Congresso, que é o responsável não por interpretar a norma, mas por fazer a norma, possa alterar essa legislação. Isso é urgente. Um outro caso, né, a gente pensa, foi discutido aí nos últimos dias, quantas pessoas estão sendo soltas por conta disso, quantos criminosos estão sendo soltos. Eu peguei um caso aqui que achei interessante, que aconteceu aqui no estado do Paraná. Alexandre Ferreira, policial federal, foi assassinado em 2012, em Cascavel. E tinha pai, mãe, como todos nós, né? Mas a família ficou esperando 7 anos para ver justiça sendo realizada. Em 2019, julgado em segunda instância, confirmada a condenação, a pena elevada, 39 anos de prisão, foi finalmente preso o assassino. E a imprensa procurou o pai para algumas declarações, e aqui eu tomo a liberdade de citá-lo. Ele falou o seguinte, quando isso aconteceu: claramente a sociedade ganhou muito, ela ficou livre de um monstro, isso já é um grande ganho, e nossa família que também sente isso. A sociedade tem que ficar alegre, pois conseguiu uma vitória dentro da lei. Eu não chego a ficar feliz com a prisão. A verdade para nós, para a família, é que meu filho foi atacado pelas costas e morto de uma forma altamente covarde, e meu filho não volta mais. Outra coisa que é muito triste é que a minha esposa, que acompanhou isso por muitos anos, faleceu antes de ver a prisão do assassino do filho. É uma pena. Mas a vida é cheia de dores e às vezes algumas alegrias. Felizmente, o pai da vítima foi enganado, porque o assassino foi preso e logo depois mudaram o precedente, foi novamente colocado em liberdade, por conta da revisão desse precedente. Esse é um daqueles momentos em que a gente sente um pouco de vergonha, né, de nós mesmos, de vergonha de fracassar como país, de vergonha por denegar justiça em casos assim, tão flagrantemente errados. Nós precisamos prestar justiça a essas pessoas. Precisamos prestar justiça de uma maneira mais célere, de uma maneira mais rápida. E, para tanto, isso eu já falei publicamente diversas vezes, isso é essencial. O processo tem que ter um começo, um meio e um fim. E se tem muitos problemas para realizar a justiça, às vezes a investigação é falha, às vezes o julgamento em primeira instância demora muito tempo, às vezes os juízes erram, não proferiu julgamentos.
e denegam justiça. Todos esses problemas têm que ser enfrentados. Mas é relativamente óbvio que não posso ter um sistema em que um caso permanece sem julgamento, sem a possibilidade de efetivação de uma sanção penal, de uma prisão, por décadas. Ou muitas vezes acabando em prescrição. Aquele caso de 2009, que a pessoa foi vítima da tentativa de homicídio, ainda bem que não morreu, não é? Mas o que aconteceu? O caso prescreveu. O criminoso foi solto, foram interpostos recursos aos tribunais superiores, 12 anos depois não tinham sido julgados ainda, em definitivo, e acabou prescrevendo pela nossa legislação, que também é muito generosa nessa seara e não deveria ser. Nós temos defendido publicamente o restabelecimento da prisão em segunda instância. O Supremo Tribunal Federal tomou essa decisão, foi um 6-5, uma maioria apertada, o que significa que 5 ministros que foram vencidos já vêm com uma possibilidade de execução em segunda instância. E, portanto, não vão se opor a qualquer modificação na lei ou na Constituição para que ela seja eventualmente restabelecida. Até porque eles já entendem que essa é uma possibilidade. Mas mesmo os ministros que figuraram na maioria também externaram a sua posição de que era uma questão que o Congresso deveria resolver. Que, portanto, se o Congresso modificasse a Constituição ou a lei, poderia restabelecer a prisão em segunda instância. Desde então, tem havido esse movimento forte no Congresso, em decorrência, a meu ver, parcialmente, das alterações da formação do Congresso que vieram da eleição passada, mas também por conta da ansiedade da população, das manifestações populares, pelo restabelecimento da execução em segunda instância. Seja por uma questão de justiça, seja por uma questão de segurança pública. No fundo, justiça e segurança pública, elas caminham juntos. Não pode haver segurança pública sem justiça, não pode ter justiça sem segurança pública. Se alguém é acusado de um crime, sim, nós temos que garantir todos os direitos de defesa, mas chega um momento em que, se a pessoa for julgada culpada, ela tem que responder pela consequência dos seus atos. Isso não é autoritarismo. Isso é o contrário, isso é império da lei. Isso é governo de leis. O destino deve depender se existem provas ou não de que ela é culpada. Se não tem, fica livre. Mas se tem, tem que sofrer as consequências. Seja para dar justiça à vítima, ou aos parentes das vítimas, aos pais, ou aos filhos, ou aos filhos dos filhos, seja por uma questão de segurança pública. Porque se não tem uma resposta institucional, além do vazio da justiça, além de nós ficarmos com esse sentimento de abandono, isso também é um convite para a reiteração de crimes. Se não tem uma resposta, aquele que praticou um crime pode se ver tentado a repetir. Aquele que vê o outro cometer um crime e não vê consequência, pode se ver tentado também a praticá-lo. Eu acho que é essa, vamos dizer, insuficiência do nosso sistema de justiça, em parte, o grande responsável por nós termos chegado a recordes trágicos de índices criminais no Brasil. Mais de 60 mil homicídios no ano de 2016. Mais de 60 mil homicídios no ano de 2017. Números dignos de guerra civil. E eu estou falando aqui apenas de crimes de assassinatos. Nós vamos falar de outros crimes, o quadro ainda é pior. Mudou o governo, esse ano. O governo do presidente Jair Bolsonaro. Nós assumimos um compromisso firme contra a corrupção, contra o crime organizado, contra a criminalidade violenta. Os indicadores vêm melhorando. Sim, não é um mérito exclusivo do governo federal. Os governos estaduais também, em geral, estão fazendo a sua parte. Mas eu não tenho dúvidas de que a mudança de discurso já tem um efeito prático.
né, de não ver as pessoas como irresponsáveis pelos seus atos, de não acolher o discurso fácil de que um criminoso preso custa muito caro, esquecendo quanto que ele custa fora da cadeia. E com políticas públicas consistentes contra a criminalidade, no âmbito do governo federal. Como foi dito aqui, Banco Nacional de Perfis Genéticos, nós tínhamos 7.000 perfis genéticos nesse Banco Nacional, no início do ano, em 7 anos de vigência da lei. A lei é de 2012. Ela simplesmente não era implementada, porque tinha resistência dentro do governo, dos governos anteriores. Nós estamos terminando o ano aí com 67.000 perfis genéticos. E os casos vão daí se solucionando. É um banco, na verdade, de impressão digital. Qual que é a ideia? O criminoso colhe no local do crime lá um fio de cabelo do criminoso, cruza com o Banco Nacional, né, se dá uma correspondência, é uma grande chance da pessoa ser o autor, como foi nesse caso aqui em Curitiba, absolutamente rumoroso, da menina de 9 anos, Raquel Nofre, que foi assassinada. Acabou sendo solucionado porque foi colhido o perfil genético em São Paulo, com incentivo do governo federal, para a inclusão no Banco Nacional de Perfis Genéticos. E nós vamos fazer mais, porque 67.000 ainda é pouco, né? São vários crimes que vão se somando, vão se descobrindo, inclusive casos de criminosos seriais. Né? Nós vamos prosseguir mais ainda. Nós fizemos lá a transferência das lideranças do PCC. Né? Desde 2006 isso devia ter sido feito, não foi feito. E a organização só se fortaleceu. Foi feito com o governo de São Paulo, estão em presídios federais, mudamos o regime de visitação dos presídios federais. O crime organizado sentiu o baque. Né? Nós estamos vendo aí uma queda, até setembro tivemos uma queda de 22% dos assassinatos no país. Isso significa aí 8.663 pessoas que não foram assassinadas em comparação com o mesmo período do ano passado. É possível que nós terminemos o ano com uma taxa relativa de assassinatos da ordem de 20 por 100 mil habitantes, que é uma taxa enorme, tremenda. Mas há 2 anos atrás era 30. Então o quadro está mudando. Mas nós não podemos vacilar nesse momento em que talvez se inicie um ciclo virtuoso e relaxar a nossa legislação. Foi aprovada, sim, o projeto anticrime nos últimos 2 dias. Não foi aprovado tudo o que nós gostaríamos, mas foram aprovadas medidas muito importantes para endurecimento do combate ao crime. Entre eles, a previsão, independentemente dessa discussão da segunda instância, a previsão que alguém é condenado por um tribunal do júri, que julga basicamente homicídio e feminicídio, desde logo se executa a pena. A Câmara ainda colocou lá, a pena tem que ser acima de 15 anos. Não precisava, mas, enfim, é melhor do que o quadro atual. E aqui vai ser primeira instância, com base na nossa interpretação do princípio da soberania dos vereditos do Tribunal do Júri, que permite um tratamento diferente em relação aos julgamentos em geral. Proibição de progressão de regime para quem se mantém vinculado à organização criminosa durante o cumprimento de pena. Isso é para mandar uma mensagem a quem foi condenado e integra a organização criminosa, que ou você se dissocia, ou você não recebe benefício nenhum. Porque você quer ressocializar o preso, devolver um cidadão, não um soldado do crime, antecipadamente à população. A proibição das sardinhas parece uma coisa muito pequena, mas de fato, quando se vê parricidas, condenados, saindo temporariamente em Dia dos Pais, Dia das Mães, isso não é um problema só da pessoa sair aquele dia, é uma afronta, né? É uma afronta ao nosso sentimento de respeito à lei, né? Do império da lei, uma situação de absoluta injustiça.
Mas do projeto anticrime, algo que foi retirado que era fundamentalmente importante era a execução em segunda instância. Tudo bem, já estamos discutindo isso agora na PEC, na Câmara, e um projeto de lei no Senado. O que eu tenho argumentado, e essa é a minha opinião pública, é que ambos os projetos podem ser aprovados, eles não são incompatíveis, eles dispõem sobre o mesmo assunto e na mesma direção. A grande vantagem do projeto de lei é que ele é mais rápido. Não tem todo um rito como tem a proposta de emenda constitucional. Mas nada impede que se aprove o projeto de lei antes e mais adiante se aprove a PEC. Enfim, qualquer perspectiva é importante que nós respeitamos lá o Supremo Tribunal Federal. Ele fez a sua interpretação da lei. Juristas, advogados, juízes divergem sobre a interpretação da lei. Nós não queremos diminuir o papel do Supremo Tribunal Federal. Mas, acima de tudo, a lei pertence ao povo. E os representantes do povo no Congresso podem modificar a legislação, podem modificar a Constituição. E nós precisamos construir, nesse país, para ser um país mais justo, para ser um país mais seguro, um sistema de justiça que dê uma resposta institucional quando, por exemplo, um policial federal é assassinado e 7 anos depois ainda não se tem a justiça realizada. Dou como exemplo esse caso, mas poderíamos aí citar centenas, milhares de casos, seja de homicídio, seja de feminicídio, sejam de crimes, de criminalidade em geral. Nós precisamos ter um sistema de justiça que funcione. Nós estamos trabalhando para isso no governo federal. O governo federal, do presidente Jair Bolsonaro, tem esse compromisso firme contra o crime organizado, criminalidade violenta e contra a corrupção. Estamos buscando no Congresso a solução. Há muitos congressistas sensíveis a essa questão. É necessário que o povo, a população que elegeu os seus representantes, cobre também essa posição, se posicione. Isso é importante para todos. Muito obrigado aí pela atenção. Ministro, agradecendo sua presença, nós escolhemos 2 perguntas rápidas que a nossa mestre de cerimônia vai fazer, as outras nós recolhemos. Gostaria que as pessoas que fizeram se identificassem. Eu vou, com a sua assessoria, tentar respondê-las depois por e-mail ou por WhatsApp. Mas escolhemos 2 rápidas, estão dentro do mesmo contexto. Gostaria que a nossa mestre de cerimônias pudesse fazer as perguntas. Ministro, deputado, as questões aqui são praticamente em relação à PEC na Câmara e ao PL no Senado, né? Tem o questionamento aqui de advogados, membros de movimentos sociais, também temos empresários, né? A primeira pergunta aqui é Michele, gerente comercial, sobre a tramitação dos projetos relativos à prisão após condenação em segunda instância. O senhor considera que o elevado número de PECs e PLs sobre o tema atrapalha a obtenção de um resultado prático? Ou se sobrepõe, né, a PEC e o PL? Eu só queria falar um negócio que acabou me escapando anteriormente, antes. Nós não abdicamos nenhum dos nossos direitos fundamentais. Tá? Um dos direitos fundamentais, que é uma conquista civilizatória, é a presunção de inocência. Agora, a presunção de inocência, o que ela significa no seu núcleo, na sua essência, é que ninguém pode ser condenado sem prova. Tá? Então, para condenar alguém criminalmente, precisa ter uma prova e a prova tem que ser categórica, acima de qualquer dúvida razoável. Ninguém está discutindo isso. Né? Ninguém poderia ousar defender isso publicamente, que alguém pode ser condenado sem prova. Então, o núcleo essencial da presunção de inocência não está sendo alterado. O que nós estamos discutindo aqui é efeito de recurso após o julgamento. E nesse julgamento as provas já são analisadas, já são examinadas, já é emitido um veredito, já é emitido um julgamento. Então, não tem nenhuma afetação à questão da presunção de inocência. Ministro. Em relação à pergunta,
Só pelo avançado do horário, me pediram para emendar as duas perguntas, que no fundo são o mesmo assunto. E a segunda pergunta do Júlio Advogado, levando em consideração a retroatividade da lei penal mais benéfica, no seu entendimento, como deve se proceder em relação aos já condenados, no caso da aprovação das PECs de prisão em segunda instância? Bem, em relação à multiplicidade de projetos, tanto o Senado como a Câmara, quando existe essa multiplicidade, normalmente eles aglutinam em torno de um ou de outro, em cada casa. Foi o que aconteceu. Na Câmara, eles se concentraram na PEC, puxa, nem me lembro o número dela, mas é uma PEC que foi proposta inicialmente pelo deputado Alex Manente, e foi admitida na CCJ, aí foi formada uma comissão especial, vai ser discutido no âmbito dessa comissão especial. Então, todas as outras propostas, em princípio, ficam apensadas naquela e, eventualmente, pode ter alteração de texto do texto original por conta das discussões na comissão especial. E no Senado, da mesma forma. O Senado é o PL 166 e os vários outros projetos existentes acabam sendo aglutinados. Aí a Câmara e o Senado resolvem, isso não é uma preocupação, né? O que não significa que não possam tramitar paralelamente, porque são duas casas diferentes. No que se refere a outra questão do efeito retroativo, essa é uma discussão que vai ter que ocorrer depois, né, da aprovação dessas normas, seja do PL ou seja da PEC. Normalmente se entende que, como se diz respeito à norma processual penal, não se aplica esse princípio da proibição da retroatividade, ela se aplica de imediato aos casos pendentes. Mas essa é uma discussão que é mais oportuno que seja realizada no momento posterior à aprovação dessas medidas. Bom, acho que nós vamos tentar responder o adiantado da hora. O ministro também tem outros compromissos. Gostaria de agradecer a presença do Dr. Glaucio Giara, nosso presidente da Associação Comercial, agradecer ao Dr. Nilson Sguarese, do Instituto Democracia e Liberdade, os deputados Soldado Frutti e o deputado Homero Marquesi, ambos são do interior do Estado, não voltaram para ficar conosco na audiência pública de hoje. O Homero faz um grande trabalho em Maringá e o Soldado Frutti em Foz do Iguaçu, são ambos referências nos nossos eventos, sempre organizaram nesses últimos anos os eventos e ficaram aqui, mas principalmente, ministro, aqui hoje foi um evento selecionado com convites individuais, a grande maioria, de pessoas que eram líderes nesses últimos anos. Nós quisemos fazer um evento muito qualificado para que pudéssemos ter esse contato, porque a maioria das vezes, quando nós estamos com Vossa Excelência, é aquela grande quantidade de pessoas, e hoje a gente resolveu fazer um evento com as pessoas sentadas, podendo assistir, podendo filmar, podendo acompanhar as suas palavras. Então, esse foi o nosso objetivo de hoje. Eu tento resumir, já que a grande maioria são meus amigos e amigas que estão aqui, pode continuar contando com o nosso apoio, com o apoio das entidades também, que tenho certeza que estão aqui representadas ou na mesa ou nas fileiras da frente, que são todos autoridades e que a gente gostaria de ter todos aqui, mas com a quantidade e o espaço e tempo não pudemos. E nós vamos continuar fazendo os movimentos. Nesse domingo, não é isso, gente? Nesse domingo, às 15 horas, na Rua das Flores, na Boca Maldita, mais um grande evento de apoio à prisão em segunda instância. Deixa eu falar que é Dia da Justiça, hein? Dia 8 comemora-se o Dia da Justiça. Eu acho que além do... Então, além do Dia da Justiça, nós convidamos vocês, que são líderes da nossa cidade, a ajudarem os grupos que estão mobilizando pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Vamos fazer aquela última pressão de final de ano para apoiar. Vamos fazer um movimento diferente de apoio ao Congresso Nacional. Vamos dar esse primeiro voto de confiança para que os deputados federais e senadores votem ainda esse ano a prisão em segunda instância. Então, eu encerro, passo a nossa mestre de cerimônias para encerrar, mas agradecendo de coração a presença de cada um de vocês que vieram ao nosso chamado aqui hoje prestigiar essa audiência pública tão importante. Então, muito obrigado à presença de todos.
Olá, querido telespectador da TV Assembleia, está começando mais um Comunicação e Arte.